Apenas quanto equipamento o exército ucraniano possui? É uma pergunta-chave, considerando que a operação militar especial de Putin na Ucrânia está em seu terceiro ano e sua tática é enviar soldados até que a Ucrânia não resista mais à pressão constante. Uma das chaves para a vitória da Ucrânia reside em sustentar seu exército para lidar com esse bombardeio constante, o que significa que precisa de equipamento. Muito dele. Chegamos a esta análise em vídeo. Dividiremos a análise em duas partes. A primeira analisa o equipamento-chave que a Ucrânia recebeu dos aliados ocidentais. Em seguida, analisaremos os números gerais da Ucrânia, incluindo tanques, veículos blindados e todo o arsenal que seu exército pode usar contra a Rússia. Para o equipamento ocidental, usamos uma lista da British Broadcasting Corporation. Ela destaca os principais sistemas de armas fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, começando com as armas anti-tanque leves de próxima geração ou Next Generation Light Anti-Tank Weapons, embora de forma não exaustiva. Esses são basicamente lançadores de foguetes de ombro que podem disparar projéteis até 800 metros, projetados especificamente para atingir alvos móveis como tanques e veículos blindados. Eles também são incrivelmente simples de utilizar. Um soldado requer somente um dia de treino para se adaptar à tecnologia. Cada um pesa 27 libras, sendo leve o suficiente para ser levado ao campo de batalha. A maioria das armas Next Generation Light Anti-Tank Weapon da Ucrânia chegou no início da guerra, com as notícias nacionais relatando que cerca de 12.200 delas foram doadas para a Ucrânia até março de 2022. A Grã-Bretanha foi um grande provedor dessas armas. Até maio de 2022, ela enviou mais de 5.000 Next Generation Light Anti-Tank Weapons para a Ucrânia. É provável que a Ucrânia tenha recebido mais dessas armas após os 12.200 comprometidos no início da guerra. No entanto, também perdeu algumas. Forças russas e membros da República Popular de Donetsk, pró-russa, capturaram várias dessas armas em fevereiro de 2022. Podemos afirmar que a Ucrânia possui mais de 10.000 Next Generation Light Anti-Tank Weapons, usados com grande eficácia para enfrentar a ameaça dos tanques russos. A seguir, sistemas de defesa aérea. Os dois principais sistemas de defesa aérea recebidos pela Ucrânia de parceiros ocidentais são o Starstreak britânico de curto alcance e o Patriot americano. O Starstreak, montado em tripé, é portátil e pode ser usado em terra ou veículos compatíveis. O míssil dispara um trio de dardos de tungstênio acelerados a cerca de Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som, usando orientação a laser para maior precisão em um sistema de disparar e esquecer. Isso os torna adequados para combater helicópteros russos, além de serem capazes de abater muitas aeronaves de asa fixa, incluindo muitos dos caças da era soviética que a Rússia está usando na guerra na Ucrânia. Quanto aos números, a Fundação Jamestown informou que a Ucrânia recebeu 1.800 mísseis Starstreak de seus aliados ocidentais até junho de 2024. A organização também lista outros mísseis recebidos e possivelmente em estoque pela Ucrânia. Isso inclui 45 mísseis 5V-55U para seus sistemas de mísseis S-300, usados pela Rússia para defesa antiaérea. A Ucrânia também recebeu 1.000 sistemas de defesa aérea portáteis Piorun ou do Ocidente, juntamente com 800 sistemas portáteis de defesa aérea de ombro Stinger e 100 manpads Igla. Então chegamos ao sistema Patriot. Até junho de 2024, a Ucrânia tinha 2 sistemas Patriot em funcionamento, e a Voz da América relatou que receberia mais 3 baterias dos Estados Unidos, Romênia e Alemanha, totalizando 5. Zelensky diz que a Ucrânia precisa de mais. Ele crê que possuir 25 sistemas Patriot, no total, auxiliaria a Ucrânia a combater a Rússia com mais eficácia. Uma unidade base pode disparar 4 mísseis PAK, 2 ou 16 PAK-3, cada um com sistema de rastreamento incorporado para atingir o alvo. Cada um pode percorrer até cerca de 43 milhas e pode carregar uma ogiva pesando 98 quilos. A Fundação Jamestown fornece dados sobre a quantidade de mísseis. A Ucrânia possui 365 mísseis antibalísticos PAK-2, que foram transferidos pela Alemanha, Holanda e Estados Unidos.
A seguir temos o Howitzer M777 de vários países. Países como Estados Unidos, Austrália e Canadá forneceram esses sistemas de artilharia guiados por sistema de posicionamento global. Cada um tem alcance de 25 milhas, igual ao Howitzer soviético Gyatstint B-2A-36, que a Rússia usa, mas o M777 é muito mais preciso. De acordo com a Forbes, a Ucrânia possuía 190 Howitzers em maio de 2024, cada um capaz de disparar conchas de 155 mm pesando até 45 kg. No entanto, outras figuras contradizem esse número. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirma que a Ucrânia recebeu cerca de 352 Howitzers de seus aliados. O número da Dorbis se alinha mais com a quantidade de Howitzers enviados pelos Estados Unidos e Canadá, que juntos forneceram 152, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Então, talvez a Forbes estivesse focando apenas nos doadores norte-americanos. A artilharia High Mobility Artillery Rocket System também deve ser considerada capaz de disparar projéteis a até 50 milhas de distância, com alcance ainda maior se equipada com mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. A Ucrânia possuía 39 lançadores High Mobility Artillery Rocket System que se mostraram problemáticos para a Rússia. Não conseguiu destruir nenhum até janeiro de 2024. Vamos falar sobre os próprios ATACMS, que são mísseis de longo alcance, que a Ucrânia poderia concebivelmente usar para realizar ataques em território russo. A Ucrânia possui outros mísseis de longo alcance além desses. O país também recebeu mísseis Storm Shadow britânicos e Scalps franceses, que são basicamente o mesmo míssil. O número exato de ATACMS que a Ucrânia recebeu é incerto, mas a Forbes reportou uma remessa de aproximadamente 20 unidades em 2023. A história é semelhante com os mísseis Storm Shadow e Scalp. Os números são difíceis de obter, mas sabemos que o presidente francês Emmanuel Macron prometeu 40 mísseis Scalp para a Ucrânia em janeiro de 2024. Além de um número desconhecido de mísseis Storm Shadow e Scout já enviados para a Ucrânia, o total pode ultrapassar 100 unidades neste momento. Agora passamos para os tanques. A Ucrânia recebeu 3 principais tipos de tanques de seus aliados ocidentais: o MAN Abrams americano, o Challenger 2 do Reino Unido e o Leopard 2, de fabricação alemã de aliados europeus e americanos. O MAN Abrams, com 4 tripulantes, um a mais que os tanques ucranianos típicos, pesa 67 toneladas. A armadura Cobham de um tanque protege contra impactos diretos. O motor de turbina a gás dá mais potência no campo de batalha, mas consome mais combustível que um tanque similar. A Ucrânia não tem muitos desses tanques. Os Estados Unidos concordaram em enviar 31 em janeiro de 2023 e não parece ter enviado mais desde então. Como o MAN Abrams, o Challenger 2 é um tanque para 4 tripulantes, embora seja ainda mais pesado que o seu equivalente americano. Ele pesa 75 toneladas e está equipado com a armadura Cobham. Apesar de ser fabricado na Grã-Bretanha, o tanque usa munição não padronizada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Assim como os Estados Unidos, o Reino Unido concordou em enviar um lote de tanques para a Ucrânia em janeiro de 2023, porém em menor quantidade. 14 tanques comparado aos 31 Abrams americanos. Por fim, há o Leopard 2, outro tanque para 4 tripulantes que se equipara ao MAN Abrams com suas 67 toneladas. Diferente do Abrams, ele usa uma armadura composta especial para desviar fogo e tem uma vantagem sobre o Challenger 2, pois dispara munições padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte de 120 mm. Isso significa que praticamente qualquer país alinhado à Organização do Tratado do Atlântico Norte pode fornecer munição para o tanque, mesmo que não possa fornecer os próprios tanques. Estima-se que a Ucrânia tenha pouco mais de 130 desses tanques fornecidos por países como Alemanha, Polônia, Suécia, Canadá e Dinamarca. A Ucrânia também recebeu um grande número de tanques Leopard 1, provavelmente mais de 270, com 88 vindo da Alemanha e mais 80 sendo prometidos pela Dinamarca em março de 2023. Esses tanques não impactaram a guerra da Ucrânia como esperado. A Rússia tem superioridade numérica,
e os tanques foram menos eficazes em contraofensivas do que outras tecnologias, como drones. A Ucrânia recebeu vários tipos de drones de seus aliados ocidentais, começando pelo Bayraktar TB2, fabricado na Turquia. Famoso pela canção de guerra viral composta por soldados ucranianos, o drone Bayraktar TB2 é capaz de disparar mísseis e provou ser eficaz contra tanques e veículos blindados durante a guerra. A Ucrânia não tem muitos desses drones. Breaking Defense diz que tinha cerca de 20 TB2 no início da guerra, e desde então foi relatado que recebeu cerca de 50. No entanto, há uma ressalva para esse número. Alguns dos quadros recebidos possivelmente estavam inoperantes. Muito mais presente no campo de batalha está o Switchblade, que é um drone kamikaze fabricado nos Estados Unidos, do qual acredita-se que a Ucrânia tenha cerca de 700 unidades. Apelidado de sistema de munição vagante pela AeroVironment, as especificações do drone variam de acordo com a variante recebida. O Switchblade 300 pode voar por até 20 minutos e tem um alcance de cerca de 18,6 milhas. O Switchblade 600 aumenta o alcance entre 24,956 milhas, podendo permanecer em voo por cerca de 40 minutos. Ambos podem carregar munições poderosas, mas o Switchblade 600 é o mais devastador. Ele pode carregar até 33 libras de munições. Isso torna o Switchblade 600 especialmente eficaz para fins anti-blindagem, como ataques kamikaze, bem como para lidar com o pessoal russo. Então temos o drone DJI Mavic. Diferentemente dos outros dois drones, o DJI Mavic é um drone comercial de vigilância incapaz de atacar o inimigo. Ele pode atingir uma velocidade máxima de 42,8 km por hora, que combinada com sua envergadura de 11,2,54 centímetros, o torna extremamente difícil de ser alvo em movimento. O drone pode viajar até 9,6 km e atingir uma altitude máxima de 6 metros, sendo muito difícil de ser visto a olho nu. Curiosamente, o drone é fabricado por um fabricante chinês que vendeu cerca de 8.200 deles para a Ucrânia até maio de 2024. O último item na lista de armas doadas à Ucrânia é um grande: jatos de combate. Especificamente, jatos de combate F-16. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky passou boa parte da guerra pedindo por esses potentes caças americanos, afirmando que a Ucrânia precisará de 128 deles para combater devidamente a superioridade aérea russa. A Ucrânia possui poucos jatos. Nos primeiros 18 meses de guerra, Zelensky pediu repetidamente por eles, mas os Estados Unidos recusaram fornecê-los. Os Estados Unidos cederam, mas não estão fornecendo os F-16 diretamente. Em vez disso, permitiu que outros aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte dessem F-16 à Ucrânia, com Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, afirmando que vários países da Organização do Tratado do Atlântico Norte se uniram desde então para comprometer 65 F-16 para a Ucrânia. Embora seja menos da metade do que Zelensky diz ser necessário para suas forças, é um início. Também foi necessário um extenso treinamento de pilotos ucranianos antes que esses F-16 pudessem ser utilizados, com os primeiros jatos subindo aos céus no início de agosto de 2024. Assim, concluímos a análise dos principais sistemas de armas fornecidos pelos aliados ocidentais da Ucrânia desde o início da guerra. A partir daqui, analisamos os arsenais russos por tipo de arma, não por sistemas específicos, começando com um equipamento que a Rússia tem usado consistentemente para tentar dominar o terreno. Assim como a Rússia, a maioria dos tanques da Ucrânia era da era soviética, com poucos tanques modernos adicionados por precaução. No início da guerra, a Ucrânia possuía cerca de 28 tanques, T-55 e 42 T-62. No entanto, seus principais tanques eram o T-64 e o T-72. Possui quase 1.300 do primeiro, incluindo suas variantes, e 867 do último, sendo 117 de seus T-72 o modelo Avenger. Sobre tanques modernos, a Ucrânia possui apenas 5 T-80 e 4, um dos poucos que constrói por conta própria, além de 14 tanques T-90 comprados da Rússia antes da guerra. Somando-se cerca de 60 tanques PT-60 e um Tord da Polônia aos tanques ocidentais mencionados anteriormente,
a Ucrânia possui uma impressionante força blindada de aproximadamente 2.700 unidades. Porém, a maioria desses tanques são modelos soviéticos antigos, ineficazes contra armas modernas. Isso pode não ser um grande problema para a Ucrânia, já que a Rússia também foi forçada a usar tanques mais antigos conforme a guerra avançava, com milhares deles sendo destruídos por granadas propulsadas por foguetes e drones ucranianos. De tanques, passamos para veículos blindados e utilitários. Considerando veículos blindados de transporte de pessoal, VTPs, e veículos de combate de infantaria, VCIs, a Ucrânia ficou muito atrás da Rússia no início da guerra. Antes da guerra, a Ucrânia possuía cerca de 2.000 veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de combate de infantaria soviéticos, quantidade adequada para seu exército na época. O problema é que o exército da Ucrânia dobrou de tamanho desde o início da guerra, chegando a cerca de 900.000 soldados ativos. Somando as perdas de veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de combate de infantaria, estimadas pela Forbes em cerca de 1.000 até abril de 2024, os estoques da Ucrânia diminuíam quando mais veículos eram necessários. O fato de alguns de seus aliados serem extremamente lentos para fornecer veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de combate de infantaria não ajudou. O Canadá anunciou a doação de 89 veículos blindados Bison, com carga de combate de cerca de 12.446,8 kg e capacidade para transportar 2 pessoas. Esses veículos podem ser equipados com diversas armas, como lançadores de foguetes M70 e uma metralhadora média C6 de 7,62 mm e um dispensador de granadas de 76 mm com múltiplos canos. Os primeiros 39 Bisons, todos usados e do atual estoque militar canadense, chegaram rapidamente. Os outros 50, capazes de transportar um batalhão completo, seriam construídos do zero e levariam cerca de 1 ano para ficarem prontos. A situação melhorou conforme mais aliados da Ucrânia doaram veículos. Segundo a Forbes, desde o início da guerra, a Ucrânia recebeu cerca de 7.500 APCs e IFVs, além de restaurar aproximadamente 10.000 veículos soviéticos previamente preservados. Isso daria um total de 19.500, com os 2.000 iniciais que o exército ucraniano tinha disponível. No entanto, há uma ressalva. A Ucrânia provavelmente perdeu cerca de 5.000 de seus APCs e IFVs até maio de 2024, reduzindo para cerca de 14.500. No entanto, a qualidade está sendo alcançada, mesmo sem igualar a quantidade de APVs russos no campo de batalha. De acordo com a estatista, quase 2.000 dos veículos recebidos pela Ucrânia são Humvees blindados fabricados nos Estados Unidos, além de centenas de IFVs Bradley, AUVs blindados, APCs M113 e outros veículos. Contudo, a Ucrânia provavelmente necessitará de no mínimo mais 1.000, conforme mobiliza mais tropas. Há um padrão claro surgindo aqui. A Ucrânia tem muito equipamento complementado por aliados, mas ainda fica atrás da Rússia em números absolutos. A chave para a Ucrânia está na qualidade. As armas recebidas do Ocidente são geralmente melhores do que os equipamentos soviéticos que a Ucrânia seria forçada a usar se deixada por conta própria. Além disso, o equipamento ocidental costuma ser superior ao utilizado pela Rússia. A seguir, chegamos aos sistemas de artilharia. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Ucrânia iniciou a guerra com 1.150 obuseiros soviéticos, sendo 350 de 122 mm e 750 de 750 mm. Somando cerca de 424 obuseiros doados pelos aliados ocidentais, incluindo os 352 mencionados antes mais cerca de 70 peças mais antigas ou menores, o total é de aproximadamente 1.600 peças de artilharia. Apesar de parecer muito, a maioria dessas unidades de artilharia ainda são da era soviética. Isso gera problemas de munição, já que os projéteis não estão prontamente disponíveis, obrigando a Ucrânia a depender cada vez mais de sua artilharia ocidental para enfrentar a Rússia. Os Estados Unidos têm auxiliado a Ucrânia no fornecimento de projéteis. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos buscaram globalmente projéteis soviéticos para enviar à Ucrânia,
resultando no fornecimento de 45 mil projéteis de 152 milímetros e aproximadamente 20 mil de 122 milímetros. Isso pode ser o limite. Rússia e China, os maiores produtores desses projéteis, não irão fornecê-los à Ucrânia em breve. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirma que a quantidade de artilharia que a Ucrânia necessita não corresponde ao que possui atualmente. A fronteira combinada que a Ucrânia precisa defender é de aproximadamente 1.550 milhas, equivalente a cerca de uma unidade de artilharia por milha. Para comparação, durante a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental implantou 2.400 peças de artilharia pesada para defender as fronteiras de 2,2 quilômetros com a Alemanha Oriental e a Tchecoslováquia, uma proporção muito maior do que a Ucrânia conseguiu alcançar. O fornecimento de munição de artilharia também é um grande desafio para a Ucrânia. Apesar da falta de números precisos, exceto pelos projéteis soviéticos obtidos pelos Estados Unidos, autoridades ucranianas afirmaram em maio de 2023 que necessitavam de aproximadamente 20 mil projéteis de artilharia diariamente para utilizar plenamente suas unidades fornecidas pelo Ocidente. Lawfare diz que estava recebendo muito menos do que isso. Na época, havia projéteis suficientes para disparar cerca de 9 mil por dia, número que caiu para aproximadamente 2 mil diários desde então. Então, a Ucrânia está fazendo muito com relativamente pouco, a história de suas conquistas durante a guerra. Em seguida, analisamos a capacidade aérea do país, onde notamos uma grande deficiência. Os 65 F-16 mencionados não poderiam chegar a tempo de auxiliar os caças, pois a Ucrânia ficou muito atrás da Rússia neste aspecto nos primeiros dias da guerra. De acordo com a publicação britânica The Evening Standard, a Ucrânia tinha 105 aeronaves, MiG-29, Su-24 e Su-25 em fevereiro de 2022, junto com cerca de 50 Su-27s. Qualquer pessoa familiarizada com jatos de combate poderá identificar que todas essas aeronaves de asa fixa são da era soviética, com números muito menores do que os milhares desses jatos e variantes mais modernas que a Rússia mobilizou. Os caças mais modernos são o Su-27 e o MiG-29, ambos russos, que entraram em produção em 1982, foram projetados para contrapor os americanos F-15 e F-16, mas não superaram. O Su-24 entrou em serviço em 1974 e sua produção terminou em 1993. É uma história semelhante com o Su-25. Esse jato entrou em serviço em 1978, com a produção cessando em 2017. O encerramento da produção e a origem russa dos jatos dificultaram a obtenção de peças de reposição para a manutenção pela Ucrânia. Por isso, Zelensky afirma que a Ucrânia necessita de mais F-16. A situação era ainda pior na frente dos helicópteros. Apesar de difícil obter números exatos, a Ucrânia provavelmente possui pouco mais de 100 helicópteros no total. O Mi-24 compõe a maior parte do seu arsenal, com 45 desses helicópteros de ataque fazendo parte da Força Aérea da Ucrânia. Capaz de transportar 8 passageiros, o helicóptero é um navio de guerra da era soviética que entrou em serviço em 1972 e atualmente é usado por 58 países. A Ucrânia possui 22 helicópteros Mi-17 introduzidos em 1975, geralmente usados para transporte, embora existam variantes capazes de atuar como navios de guerra. Juntos, esses dois modelos de helicóptero, com cerca de 50 anos, representam mais de metade da frota disponível de helicópteros da Ucrânia. A Rússia deveria ter destruído a Ucrânia na batalha aérea. No entanto, isso não é o que vimos na guerra até agora. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 367 aviões e 328 helicópteros, lutando contra a Ucrânia. Para contextualizar, isso é cerca de 3 vezes a quantidade de aeronaves disponíveis em toda a força aérea ucraniana. As perdas russas foram tão significativas que o país praticamente desistiu de tentar estabelecer sua supremacia aérea. A Ucrânia pode não ter muitos jatos de combate e helicópteros, mas também não precisou deles para se defender até agora. A chegada de 65 F-16 na Ucrânia aumentará suas oportunidades de atacar posições russas.
Talvez até encontre uma utilidade para suas aeronaves soviéticas durante esses ataques. Isso nos leva à próxima categoria a ser examinada: defesas antiaéreas. O insucesso da Rússia na frente aérea é parcialmente devido às excepcionais capacidades antiaéreas da Ucrânia. A Ucrânia reconheceu a importância de manter um forte arsenal antiaéreo após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Segundo a Fundação Jamestown, em maio de 2014, 3 meses após a anexação, o Centro de Estudos de Conversão e Desarmamento do Exército e o Defense Express, duas organizações ucranianas, realizaram um estudo sobre as capacidades antiaéreas da Ucrânia. O estudo, intitulado Sobre o Declínio, Perda Parcial do Potencial de Defesa da Ucrânia, de 2004 a 2014, encontrou alguns pontos positivos e muito mais negativos. Do lado positivo, o estudo descobriu que a Ucrânia tinha cerca de 5.000 mísseis antiaéreos guiados em seus arsenais. Estes incluíam cerca de 1.005 mísseis V-28 para seus sistemas antiaéreos, S-200-500, juntamente com 3.005, V-55 para seus 3 S-300P e 809 mísseis M-83 para seus S-300 Adicione ainda mais 1.300 mísseis, 9M38 e 38M, um superficiar ou mísseis, superficiar mísseis, e você tem um arsenal bastante grande. Mas havia um problema. O mesmo estudo descobriu que a maioria dos sistemas de mísseis da Ucrânia havia chegado ao fim de suas vidas úteis sem a devida manutenção, tornando-os inúteis. Os S-200 e S-300 ucranianos estavam sendo desativados quando a guerra começou, deixando o país com milhares de mísseis inutilizáveis. A Ucrânia possuía aproximadamente 250 sistemas antiaéreos S-300P operacionais, alguns dos quais foram perdidos em ataques russos. Segundo a Forbes, a Ucrânia perdia vários S-300 por semana em abril de 2022, mas é provável que essa taxa tenha diminuído desde então. Está recebendo mais aos poucos. Em janeiro de 2024, a Grécia aprovou a transferência de alguns sistemas S-300 para a Ucrânia, mesmo com a oposição russa. Ainda assim, a situação não parecia boa. Por isso, os sistemas Patriot e Starstreak, assim como o enorme número de mísseis fornecidos pelos aliados ocidentais, têm sido tão importantes para a Ucrânia. Segundo a Fundação Jamestown, até junho de 2024, a Ucrânia recebeu 4.885 mísseis antiaéreos de diversos tipos, quase a mesma quantidade que possuía em estoque antes da guerra. Apenas esses mísseis são utilizáveis nos sistemas antiaéreos disponíveis na Ucrânia. Em seguida, temos os drones ou veículos aéreos não tripulados. Falamos sobre os inúmeros drones que a Ucrânia recebeu de aliados ocidentais e os milhares de drones comerciais adquiridos de fabricantes chineses. No entanto, esses drones apenas arranharam a superfície, pois a Ucrânia passou a focar na fabricação doméstica de veículos aéreos não tripulados. Em março de 2024, a Reuters informou que a Ucrânia já tinha 10 empresas trabalhando na fabricação de drones que seriam capazes de alcançar cidades russas como Moscou e São Petersburgo. Alguns desses drones teriam alcances de aproximadamente 620 milhas, uma categoria que não existia antes da guerra na Ucrânia. Isso mostra o quão crucial os drones se tornaram para a Ucrânia durante a guerra. Cerca de um mês depois, números sólidos começaram a surgir. Março de 2024 viu o Kyiv Independent relatar que a Ucrânia desenvolveu a capacidade de fabricar impressionantes 150 mil drones todos os meses. Supondo que manteve essa capacidade durante todo o ano de 2024, teria cerca de 2 milhões de drones até o final do ano. Segundo Hanna Vosdyar, vice-ministra das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, o país já ultrapassou a marca de 1 milhão em termos de produção. Além das 10 empresas focadas em drones de longo alcance, outras 200 se envolveram no desenvolvimento de drones, com 60 já tendo recebido grandes encomendas do governo da Ucrânia. A situação é ainda melhor para a Ucrânia quanto aos veículos aéreos não tripulados. O relatório apontou que Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte,
anunciou planos para um grande aumento no fornecimento de drones à Ucrânia pelos aliados ocidentais. Ele estimou que as doações chegariam a 1 milhão até o fim de 2024. Adicione a isso o 1 milhão que a Ucrânia já tinha e o milhão extra que parece destinado a produzir até o final de 2024, e você obtém 3 milhões, cerca de 3 drones, para cada membro ativo das Forças Armadas da Ucrânia. Esses drones podem servir para diversos fins, desde reconhecimento até ataques em larga escala ao equipamento russo. Não está claro se essa produção inclui veículos submarinos não tripulados e drones marítimos, que se mostraram eficazes em ajudar a Ucrânia a enfrentar a frota russa do Mar Negro. Por fim, vamos examinar a última categoria, os ativos navais. Não são muitos, já que a única costa da Ucrânia se estende até o Mar Negro, que a Rússia ostensivamente controla. Segundo o Global Firepower, que classifica anualmente a força militar de 145 países, a Marinha da Ucrânia possui 104 ativos. Cerca de 1/3 de sua marinha é composta por pequenas embarcações de patrulha, com 33 na frota, e a Ucrânia não possui submarinos, porta-aviões, destroyers, fragatas ou corvetas. Esses navios de patrulha incluem o P-153 Priluk, um antigo barco de mísseis da classe Matka, alguns pequenos canhoneiros como o Zuk-1000 e 400 da classe M e o PO-2. Mas além disso, a Ucrânia mal tem uma marinha de ataque para se falar. Os outros 71 ativos navais incluem 4 embarcações de desembarque, 3 navios de guerra de minas, como um par de navios da classe Shandong, e uma variedade de navios de propósito especial, incluindo navios de abastecimento, levantamento e rebocadores. Completamos nosso exame da quantidade e qualidade do equipamento militar disponível na Ucrânia, deixando de fora alguns itens básicos, como armas pequenas e capacetes. Podemos assumir que a Ucrânia tem mais de 1 milhão de armas pequenas e rifles, devido ao seu exército conter 900 mil membros ativos, com números semelhantes para capacetes, coletes, à prova de balas e equipamentos de apoio. O que você acha desses números? Eles são suficientes para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra, considerando o quanto mais o exército russo tem? Ou o uso inteligente deste equipamento pela Ucrânia lhe dá vantagem sobre as forças russas invasoras? Compartilhe sua opinião nos comentários e obrigado por assistir. Agora, veja por que as armas russas falham ou confira este outro vídeo.